Nós vamos ver agora, então, alguns aspectos importantes do Estatuto do Trabalhador Rural. A Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, ela estatui as normas reguladoras do trabalho rural. E ela inicia definindo o que é o empregado rural e o que é o empregador rural. Então, o empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual ao empregador rural sobre a dependência desse e mediante salário. Então, o empregado rural é aquele assalariado. E o empregador rural é a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Então, executa alguma atividade agroeconômica e tem auxílio de empregados, é um empregador rural, tá? Independente de ser proprietário ou não de terra, de trabalhar permanente ou temporariamente, de interagir diretamente com os funcionários ou através de prepostos. E a lei também diz que equipara-se ao empregador rural aquela pessoa física ou jurídica que habitualmente, em caráter profissional e por conta de terceiros, executa serviços de natureza agrária, mediante utilização do trabalho de outrem. Com relação aos intervalos, tá, eles são definidos nessa legislação para que o trabalhador rural tivesse direitos trabalhistas semelhantes ao trabalhador urbano. Então, em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas, o empregado terá obrigatoriamente um intervalo para repouso ou para alimentação, observados os usos e costumes da região, e não se computa esse intervalo na duração do trabalho. Então, digamos que o trabalhador trabalhou 6 horas seguidas, ele tem direito a 1 hora de descanso. Essa 1 hora de descanso não vai ser computada na duração do trabalho e ele retorna depois para dar sequência ao trabalho. Entre duas jornadas de trabalho, ou seja, entre um dia e outro de trabalho, precisa ter um período mínimo de 11 horas consecutivas de descanso. E nos serviços que são caracteristicamente intermitentes, que tem uma atividade, aí um tempo de espera e outra atividade, só são computados como de efetivo exercício as atividades realizadas. Esse intervalo entre uma atividade e outra, quando são atividades intermitentes, elas não são computadas como hora trabalhada. Com relação ao trabalho noturno, ele define que todo trabalho noturno será acrescido de 25% sobre a remuneração normal. E o que é o horário noturno para o trabalhador rural? É das 20 horas de um dia até as 4 horas da manhã do dia seguinte para quem trabalha na pecuária, e das 21 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte para quem trabalha na lavoura. Então, tem essa diferença do trabalho na pecuária e na lavoura. Menor de 18 anos não pode fazer trabalho noturno, então só a partir da maioridade o trabalho noturno pode ser executado. E mesmo tendo trabalho noturno, mesmo tendo hora extra de trabalho noturno, se observa o intervalo entre uma jornada e outra de 11 horas. Então, trabalhou até mais tarde no dia seguinte, não necessariamente tu vai começar às 4 horas da manhã no dia seguinte. Tá? Sempre vai ter, a partir do momento que tu parou de trabalhar, às 11 horas de descanso. Com relação ao salário, é definido que qualquer empregado rural maior de 16 anos é assegurado o salário mínimo igual ao de adulto. Aos empregados menores de 16 anos, ele recebe a metade do salário mínimo de um adulto. Então, até os 16 anos, a criança recebe o salário correspondente à metade do salário de um adulto, e dos 16 anos em diante é assegurado o salário igual ao de um adulto. E com relação àqueles trabalhadores rurais que são contratados por pequeno prazo, além da remuneração equivalente ao trabalhador rural permanente, também ele deve ter os demais direitos de natureza trabalhista respeitados.
Com relação ao safrista, então, quando acaba o contrato de trabalho, a empresa deve pagar ao safrista, a título de indenização pelo tempo de serviço, a importância correspondente a 1/12 do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Ou seja, se o safrista trabalhasse o ano inteiro, os 12 meses, ele receberia um salário, receberia o 13º salário. Mas, como em geral os safristas não trabalham um ano inteiro, eles vão receber uma fração proporcional ao tempo trabalhado. A contratação do trabalhador rural por pequeno prazo, que dentro de um ano superar 2 meses, vai ficar convertida em contrato de trabalho por prazo indeterminado, observando-se os termos da legislação aplicável. Então, trabalho temporário. Ele passou de 2 meses, superou 2 meses, automaticamente fica convertido em contrato por prazo indeterminado. Com relação aos descontos, como nas relações de trabalho rurais em geral, há cedência de moradia, cedência de alimentação, são fixadas na lei quais são os limites máximos de desconto do salário que podem ser feitos em função dessa moradia ou dessa alimentação. Então, excetuando-se a hipótese de autorização legal, decisão judiciária diferente, só poderão ser descontados do empregado rural as seguintes parcelas, calculadas sobre o salário mínimo. Até 20% do salário mínimo pela ocupação da morada, ou seja, para a moradia, até 20% do salário que o indivíduo recebe. E até 25% pelo fornecimento de alimentação, sendo que essa alimentação deve ser sadia e farta e deve atender os preços vigentes na região. E também podem ser descontados os adiantamentos em dinheiro que são feitos ao indivíduo. Com relação à morada, sempre que a morada é compartilhada, esse desconto ele é dividido entre os moradores da mesma residência. Então, sempre que mais de um empregado residir na mesma morada, o desconto vai ser dividido proporcionalmente ao número de empregados. E é proibida a moradia coletiva de famílias. Com relação às infrações, o que acontece se as leis, essas normas reguladoras do trabalho rural não são obedecidas? Primeiro, essas infrações elas só vão prescrever após 2 anos de o ocorrido, né? Então, 2 anos após a cessação, até 2 anos após a cessação do contrato de trabalho, tu ainda pode entrar com uma ação trabalhista exigindo os teus direitos. Contra o menor de 18 anos não corre qualquer prescrição. Então, trabalhou com menos de 18 anos, tem direito tu pode correr atrás dos teus direitos a qualquer momento, porque não prescreve. E também é definido que as infrações aos dispositivos dessa lei são punidas com uma multa de R$ 380 por empregado em situação irregular.